tarde a todos. Vamos iniciar a nossa reunião do pré-natal de alto risco, hoje 31 de outubro, e hoje com a apresentação de um caso clínico que ficou a cargo aí das doutoras Érica e Aline. Então, meninas, podem começar. Então, boa tarde, meu nome é Aline, eu sou a R1 de Ginecologia e Obstetrícia e hoje eu e a Érica, que é R2, vamos apresentar um caso clínico sobre hepatite C na gestação, sob orientação do professor Mário Dias. É de uma paciente de 21 anos, primigesta, com 36 semanas e 6 dias, que fazia acompanhamento no pré-natal de alto risco por DMG. Ela compareceu na consulta do dia 25/10 com resultados do exame de terceiro trimestre que haviam sido solicitados na consulta anterior, e a gente viu que no exame do dia 24/10 tinha um anti-HCV reagente de 1,99 e o valor de referência era 1,0. E ela tinha um exame prévio, dia 20 de março, não reagente de anti-HCV. Pelo fato da paciente ter apresentado, no dia da consulta, um ultrassom que demonstrava um feto GIG, ela foi encaminhada para a maternidade para indução do trabalho de parto e para a gente repetir o anti-HCV e solicitar a carga viral. Ela iniciou o processo de indução, mas revogou depois da sexta dose de misoprostol, foi submetida a uma cesariana no dia 26/10, que foi tudo sem intercorrência. No dia 29/10, ela recebeu alta da maternidade com encaminhamento para o ambulatório de puerpério patológico para a gente cobrar esses exames, já que o laboratório tinha falado que esses exames demorariam alguns dias para ficarem prontos. E hoje a gente acessou o sistema e o anti-HCV que a gente solicitou no dia 25/10, repetindo aqui, ele veio novamente reagente, com resultado de 2,48 e a carga viral ainda está pendente. Então, a gente vai falar agora um pouco sobre a hepatite C. Na verdade, a gente vai falar um pouco sobre as outras hepatites também, nesses 2 artigos que a gente trouxe hoje, para ver mais ou menos como é que a gente tomaria essa conduta, né, já que ela teve essa agudização, ou então talvez um falso positivo, a gente ainda não sabe. Mas aí a gente trouxe esses artigos para nortear a gente nesses casos em que a paciente positiva os exames, né? Eu vou começar falando sobre esse guideline que foi publicado pela COG em setembro de 2023, que fala um pouco da hepatite viral na gestação. A hepatite viral, então, é uma infecção muito comum e potencialmente grave, e muito mesmo comum na gravidez, e a gente sempre tem que ficar de olho. São 5 tipos de hepatite, e existe, né, a vacinação da hepatite A e B, que é uma forma de prevenção muito eficaz. A triagem na gravidez é indicada universalmente para as pacientes no primeiro trimestre de preferência, né, para que elas façam o HBsAg com uma forte evidência de estudo, e existe também a possibilidade de a gente fazer um painel triplo, que é solicitar o HBsAg, o anti-HBs e o anti-HBc, caso a paciente já tenha mais de 18 anos e nunca tenha tido nenhuma triagem anterior. Já o teste para hepatite C também é fortemente recomendado e que todas as pacientes gestantes devem ser testadas e, se possível, que essa triagem pré-gestacional aconteça antes dela engravidar, que ela seja testada e trate quando possível. Nos casos da hepatite B, as pacientes que estão grávidas e apresentem o HBsAg positivo, é indicado a gente testar um DNA HBV, e esse DNA vai determinar a presença e a quantidade das partículas virais que estão em circulação. E existe uma indicação de uso de antiviral se essa carga viral vier mais que 200.000 unidades, porque esse uso de antiviral vai diminuir o risco da transmissão vertical. Já existem estudos comprovando isso. A via de parto é uma indicação obstétrica, não existe nenhuma contraindicação do parto vaginal por conta da hepatite B. A imunização neonatal é indicada para as gestantes que têm essa positividade e, inclusive, para aquelas que não têm nenhum teste de HBsAg positivo durante a gestação. Então, seria feito para o RN a imunoglobulina e a vacina, preferencialmente, dentro de 12 horas do nascimento. E não existe uma contraindicação de amamentação por conta do vírus da hepatite B. Já no caso da
hepatite C, também não existe uma contraindicação quanto à amamentação, e o artigo também traz que tem um baixo risco de transmissão vertical, se for necessário fazer uma amniocentese ou amostragem de vilosidades, caso a gente queira fazer investigação nesse feto. Em relação à gravidez, existe, né, a indicação de vacinação da hepatite A e B durante a gravidez para os grupos de risco, que seriam viajantes, pessoas com risco ocupacional de exposição, doença hepática crônica, pessoas em ambiente de surto, pessoas que usam drogas injetáveis ou até as não injetáveis também, situação de rua, infecção pelo HIV e as mulheres grávidas que têm esse risco de infecção ou desfecho grave. O artigo, então, ele vai fazer uma revisão sistemática de diversos estudos de 2005 a 2018, com busca nas principais bases de dados, e aí essa diretriz foi revisada, né, e aprovada também pelo Comitê de Diretrizes de Práticas Clínicas da ACOP. E aí o artigo traz um pouco sobre cada hepatite, para a gente ter uma noção, né, de como ela é transmitida, de quais são os riscos e complicações. Então, vou começar falando da hepatite A, que tem uma incubação média de 28 dias, pode variar de 15 a 50 dias. A transmissão da hepatite A é uma transmissão fecal-oral, através de alimentos e água contaminadas. É muito comum em viajantes de áreas endêmicas ou também em casos de surtos alimentares. A infectividade é alta nas fezes no final do período de incubação. Uma questão que o artigo traz é que as crianças, elas muitas vezes são assintomáticas e isso acaba contribuindo demais para a transmissão e que a maior parte das pessoas infectadas, mais de 60%, 70% das pessoas têm esse contato com alguma criança. Em relação à taxa de letalidade, é muito baixa, menor que 1%, e chega ali em 2% em casos de adultos acima de 50 anos. A hepatite A, ela não causa infecção crônica, mas 10 a 15% das pessoas podem ter a doença prolongada, que vai durar aí aproximadamente 6 meses. E aí o artigo também traz que a infecção aguda que ocorre durante o 2º ou 3º trimestre, ela foi associada a um parto com a idade gestacional média de 34 semanas. E transmissão perinatal não foi observada nesses casos. No caso da hepatite B, existe uma incubação média da doença de aproximadamente 60 dias. A hepatite B é altamente infecciosa e patogênica, e a transmissão é principalmente perinatal. Existe essa transmissão também em contatos com fluidos corporais, e 90% dos casos de transmissão vai ser via perinatal mesmo. E existe esse dado de que o uso da profilaxia e dos tratamentos antivirais diminui o risco de transmissão para menos de 5%. Então, passa de 90% para 5%. Em relação às complicações, a mortalidade chega em aproximadamente 1%, e 85% a 90% dos adultos acabam tendo uma resolução completa da doença. Daqueles que cronificam, 10% a 15% vão desenvolver a infecção, 10 a 15 desenvolvem a infecção crônica, mas é uma porcentagem mais baixa das pessoas que têm complicações muito graves. Em relação à hepatite C, a incubação vai durar ali aproximadamente 30 a 60 dias. A transmissão é principalmente por uso de drogas intravenosas, antigamente era por transfusão, mas após a triagem passou a ser agora o uso das drogas. E também via sexual, principalmente através do sexo anal. Eles falam que o risco de transmissão via sexo vaginal não é muito considerável, então eles citam muito essa questão do sexo anal. Em relação às complicações da hepatite C, 75% das pessoas vão ser assintomáticas, apenas 25% vão ter essa questão da infecção aguda, dos sintomas, e das pessoas que têm a infecção, 50% vão progredir para a infecção crônica, sendo que 20% acaba evoluindo para a cirrose. Em relação à hepatite D, a transmissão ocorre principalmente via sanguínea mesmo, 20 a 25% dos portadores da hepatite B têm essa infecção associada com a hepatite D,
tanto por co-infecção, quando as duas hepatites, a pessoa acaba contraindo as duas hepatites ao mesmo tempo, ou por superinfecção, quando a pessoa já tem hepatite B e acaba adquirindo a D logo em seguida. Em relação à hepatite D, ela é uma das mais graves, na verdade ela é a mais grave, né? Ela tem 70% a 80% de chances de desenvolver cirrose no paciente e uma mortalidade de até 25% por insuficiência hepática. No caso da hepatite E, é uma transmissão fecal-oral muito comum em regiões onde o saneamento é inadequado. Os riscos da hepatite E são maiores em grávidas, tendo uma mortalidade materna e fetal de aproximadamente 20% a 30%. Foi rara a ocorrência de transmissão vertical nos Estados Unidos, mas existem relatos de transmissão em outras regiões do país, do Brasil, não, do mundo, gente, desculpa. Em relação às manifestações clínicas da hepatite, os sintomas mais comuns são mal-estar, fadiga, anorexia, náuseas, vômito e diarreia, no caso da hepatite A e E. Existe essa queixa de dor na parte superior direita do abdômen ou uma dor epigástrica. No exame físico, a gente pode encontrar icterícia, dor abdominal superior, uma hepatomegalia, a urina escurecida, né, que é a colúria, fezes mais acinzentadas ou acólicas. No caso da hepatite fulminante, podem ter sinais de coagulopatia e também de encefalopatia. No caso da infecção pelo vírus da hepatite D, existe um curso bifásico que vai ter aquela parte da infecção inicial, semelhante à hepatite B, e aí, após a resolução dessa infecção inicial, existe uma recaída depois de 2 a 4 semanas. E, em relação à infecção crônica, vai ser os sintomas de uma cirrose estabelecida mesmo, a icterícia, perda muscular, ascite, telangiectasias, um eritema palmar e a encefalopatia hepática. Qual seria, então, a conduta na hepatite aguda? O artigo cita que o tratamento é muito similar para as grávidas e não grávidas, né? A hospitalização se faz necessária quando há encefalopatia, coagulopatia ou alguma debilidade severa no paciente. No caso das coagulopatias, é possível a gente fazer a administração de eritrócitos, plaquetas e fatores de coagulação, se for necessário. Em relação ao tratamento ambulatorial, ele vai ficar reservado para as mulheres que são grávidas, mas estão menos enfermas, né, que não tem essas questões que eu citei acima. Em relação às precauções da hepatite aguda, a gente cita o uso de preservativo durante as relações sexuais e evitar compartilhar os itens domésticos que estejam potencialmente contaminados com o sangue. Em relação à hepatite B, então, ficou definido que a ACOG, então, recomenda a triagem precoce, de preferência no primeiro trimestre, com o HBsAg em todas as pacientes grávidas, independente se elas foram ou não adequadamente vacinadas. Em relação ao painel triplo, é recomendado para aquelas pessoas que têm acima de 18 anos e ainda não fizeram nenhuma triagem parecida antes. Em relação à admissão para o parto, a gente tem que fazer essa triagem para as mulheres que não têm o HBsAg prévio, e em relação às gestantes que têm o HBsAg positivo, é indicado fazer esses testes adicionais, que seriam o anti-HBC total, o anticorpo IgM anti-HBC, anti-HBs e DNA do HBV. E aí esses testes seriam importantes porque a gente conseguiria determinar a carga viral e identificar se essa infecção é uma infecção aguda ou não. Em relação à triagem da hepatite C, a ACOG recomenda que a gente faça essa triagem pré-gravidez ou, então, na primeira consulta pré-natal. Para confirmar o diagnóstico, a gente pode pedir um teste de PCR do RNA do HCV se os anticorpos forem positivos, mas a gente não tem nenhuma opção de tratamento durante a gravidez. Então, a conduta seria encaminhar essa paciente depois do parto e lactação para fazer o tratamento com antiviral. E também não existe nenhuma intervenção recomendada para que a gente diminua esse risco de transmissão perinatal do vírus da hepatite C.
Em relação à avaliação da hepatite C na paciente, a gente tem que avaliar essa paciente como um todo, ver se ela está estável, fazer uma abordagem multidisciplinar se necessário, e existe um risco, um aumento do risco de restrição do crescimento fetal, um aumento do risco do parto prematuro e também de colestase intrahepática da gravidez. Existem essas associações da hepatite C na gestação. Em relação às orientações que a gente pode dar para essa gestante, a gente pode orientar a abstinência de álcool, isso a gente sempre faz, né, porque ela é gestante, e também fazer a recomendação vacinal para ela. Idealmente, a gente tem que tentar tratar essa paciente que tem o vírus da hepatite C antes de engravidar. E antes de engravidar, ela conclui o tratamento para aí sim fazer, para a gente tentar, né, a gravidez. O tratamento costuma ser de 12 a 24 semanas, com medicamentos antivirais, e quando a ribavirina ela é administrada, precisa esperar esses 6 meses aí após o término do tratamento para que a paciente engravide por conta dos efeitos teratogênicos da medicação. Como considerações finais, então, do guideline, a terapia antiviral ela é recomendada, né, para os casos de paciente com hepatite B, que tem a carga viral acima de 200 mil, e no caso da hepatite C, o ideal seria que essa paciente tratasse antes de engravidar, e não existe nenhuma opção de tratamento durante a gravidez, ou nenhuma intervenção que a gente possa fazer para diminuir o risco de transmissão perinatal. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado, né, de prevenir tanto que ela se infecte, e também tentar, da melhor maneira, conversar com a paciente e tranquilizá-la também quando a gente vê que aconteceu de ela se infectar. Agora eu vou falar um pouco sobre um outro artigo, que é esse sobre os desfechos da gravidez em paciente com infecção pelo vírus da hepatite C. Ele é um artigo recente, publicado pela ACOG também em outubro desse ano. No início, o artigo fala que pela epidemia do uso de opioides nos Estados Unidos, a prevalência de hepatite C vem aumentando, e por isso teve alterações nas recomendações nos exames de triagem, incluindo realização de testagem para hepatite C durante gestação. Em vista desse quadro, eles decidiram fazer um estudo com o objetivo de avaliar os riscos dos resultados adversos maternos e neonatais nas gravidezes complicadas pela infecção pelo vírus da hepatite C, porque até então os dados sobre isso eram limitados. Então, nos métodos, eles fizeram uma análise secundária de um estudo multicêntrico, prospectivo, de pacientes grávidas com infecção pelo HCV. Eles faziam a triagem sorológica das gestantes, e elas eram incluídas no grupo de casos, se testassem positivo para HCV, antes de 24 semanas de gestação de uma gravidez única, e permanecessem no estudo até pelo menos 28 semanas de gestação. Os indivíduos as mulheres que testavam negativo, elas eram elegíveis para participar do grupo controle. Então, foi feito um pareamento por idade gestacional, eles aceitavam uma diferença de mais ou menos 2 semanas de idade gestacional, com o objetivo de ter dois participantes do grupo controle para cada participante do grupo de casos. Então, foram 249 casos para 486 controle. A partir desse pareamento, foi feita uma comparação para avaliar se tinha diferença significativa entre o grupo teste e o controle para o desenvolvimento de diabetes gestacional, descolamento de placenta, pré-eclâmpsia, colestase, parto prematuro e complicações neonatais, como necessidade de UTI neonatal, hiperbilirrubinemia, baixo peso ao nascer ou infecção. Nos resultados, eles relataram diferenças demográficas significativas entre os grupos, incluindo raça, indicadores socioeconômicos, educação, uso de drogas e tabaco. Apesar dessas diferenças, eles perceberam que não houve significâncias estatísticas nos resultados maternos de diabetes gestacional, pré-eclâmpsia e descolamento entre os grupos de caso e controle. Com relação às complicações neonatais, eles perceberam que o parto prematuro foi semelhante entre os grupos, mas os neonatos do grupo de casos tiveram maior probabilidade de serem admitidos na UTI neonatal, 45,1% no grupo de casos versus 19% no grupo controle.
e também de terem baixo peso ao nascer, abaixo do percentil 5, 10,6 no grupo de casos versus 3,1 no controle. Eles não perceberam aumento estatisticamente significativo na chance de hiperbilirrubinemia ou de infecção neonatal. Na discussão, eles reafirmam essa associação significativa da infecção por HCV com os resultados neonatais adversos de admissão na UTI e de baixo peso ao nascer. Pelo fato da infecção por HCV materna estar associada a um aumento significativo na taxa de neonatos com baixo peso ao nascer abaixo do percentil 5, eles sugerem também a necessidade de uma vigilância aumentada do crescimento fetal no terceiro trimestre. E eles também reafirmam que os dados ainda são fundamentais para manejar os pacientes com HCV na gestação. Como conclusão do artigo, a gente viu que a infecção materna pelo HCV foi associada a um aumento de 2 vezes na chance de admissão na UTI neonatal e de quase 3 vezes nas chances de baixo peso ao nascer abaixo do percentil 5. Esses dados reforçam sobre a necessidade de triagem universal para o vírus HCV em gestantes e também sobre a importância de aconselhamento clínico e vigilância neonatal. Essas foram as referências dos artigos que a gente usou, e é isso. Ok. Obrigado, meninas. Vocês fizeram uma revisão aí bem ampla, né, sobre as hepatites de forma geral. Na verdade, a gente usou um caso de hepatite C, né, diagnosticado aí que deu alguma dúvida lá no hospital com relação ao tratamento, só para abordar, né, fazer uma revisão aí sobre o tema. Mas para a hepatite C especificamente não tem tratamento durante a gravidez. Até dei uma conferida aqui antes da apresentação no PCDT do Ministério da Saúde, porque o tratamento para hepatite C ele já está disponível pelo SUS, né? Ele tem uma série de antirretrovirais que não são os mesmos que a gente usa no caso do HIV, porque no caso da hepatite B é até um dos mesmos antirretrovirais, até no Tenofovir que usa. Mas na hepatite C são os antirretrovirais diferentes. Só que eles não são testados para gestante e eles não são indicados para o tratamento durante a gravidez. Então, existe a possibilidade de tratamento, o tratamento tem 95% de chance de cura, é um tratamento prolongado que dura 12 a 24 meses, mas com medicamentos que não são possíveis de ser usados durante a gravidez. Então, com relação à hepatite C, no nosso caso é mais acompanhar e tentar avaliar essa possibilidade de complicações, igual a Aline falou, apesar de que são complicações muito inespecíficas, a gente não tem muito o que fazer sobre elas mais diretamente, assim. Mas, de qualquer forma, a apresentação foi muito bacana. Vou abrir aí para quem quiser fazer algum comentário. Eura e Mariana abriram a câmera. Eura, primeiro. Então, parabéns às meninas pela revisão, foi muito boa. Mas é só assim, a nossa paciente, então, pela ACOG, ela não tinha nem indicação de ter feito, né? Porque a ACOG só recomenda na primeira consulta, né? E ela só foi diagnosticada porque esse exame foi repetido no último trimestre, né? Interessante, né? Então, a gente tem que pensar nessas coisas mesmo. Será que passou batido no primeiro trimestre? Foi um falso negativo ou ela adquiriu durante a gravidez, né? Essa é uma dúvida. Mariana, quer falar? Eu quero, gente. Parabéns às meninas, né? Esse é um tema maravilhoso, excelente escolha. Mas eu queria, na verdade, primeiro fazer uma pergunta. Bom que o Mário já falou, né? Por que elas não escolheram o PCDT do Ministério da Saúde para poder trabalhar esse tema? Né? Por que elas foram para a ACOG, já que elas usaram, na verdade, artigos de revisão. Elas não usaram artigos que traziam novidades em relação ao segmento desses pacientes. E o nosso PCDT, ele é espetacular. E tem, inclusive, várias diferenças em relação à ACOG. Como essa paciente foi, né, atendida e acompanhada dentro do Hospital das Clínicas, quando eu abri e vi que era hepatite C, eu achei que a principal referência da aula seria o PCDT. Né? Inclusive, lá eles colocam várias questões, inclusive para quem pediu anti-HBS de rotina, que a gente acaba pedindo de rotina e não precisa pedir. Né, como, na verdade, fazer quando eu tenho um anti-HBS negativo, né, e qual que seria a conduta, né, ele fala em relação à hepatite B, né, a questão do tenofovir, que o Mário já colocou,
quais que são os critérios, e não são os mesmos da ACOG de iniciar a partir de 28 semanas até o parto. Então, acho que seria necessário vocês reverem o PCDT, porque tem várias diferenças em relação que coloca em relação à ACOG, não só o que a Eura falou, né, do rastreamento na gestação, mas de várias outras questões. Né, em relação à hepatite C, né, isso é importante falar assim, qual foi esse cuidado que teve com o recém-nascido? Porque, para falar a verdade, o anti-HCV positivo, ele só significa contato com o vírus. Por isso que eu tenho que fazer teste molecular e diagnosticar com carga viral. Né? Eu estou falando isso que eu acabei de fazer uma revisão grande em relação às hepatites virais, né? Então, eu preciso da carga viral, inclusive, para dar diagnóstico que é um caso verdadeiro de hepatite C. Né? E lá no Ministério da Saúde coloca bem claro isso, porque só o anti-HCV positivo quer dizer que eu tive contato, não que eu tenha realmente uma infecção aguda por ele. Mas eu sugiro vocês lerem, porque é extremamente completo, de fácil leitura, e tem diversas diferenças em relação ao que foi colocado da ACOG. Mariana, te agradeço muito pela puxada de orelha, que a gente mereceu mesmo. Quem mandou esse artigo para as meninas fui eu, porque, por coincidência, eu tinha recebido na minha alerta bibliográfica esse último artigo que a Aline falou de resultados perinatais das pacientes com hepatite C. Então, eu mandei esse primeiro e depois eu acrescentei o da COG, mas na hora, realmente, eu não lembrei do PCDT, apesar de que é uma referência que a gente usa muito mesmo e a gente tem que valorizar a nossa literatura nacional e a construção de conhecimento que a gente tem no país, né? Então, muito obrigado pela lembrança. Mas você está falando do PCDT de transmissão vertical. Tem um outro só de hepatite C, sim, e era isso que eu estava conferindo, que é exatamente para ver se tinha alguma coisa em relação à mudança dos medicamentos, mas continua esses mesmos que não são medicamentos permitidos. E eles são atualizados, né? Na verdade, tem de hepatites virais, né? Assim, fala inclusive da questão, né, da co-infecção hepatite C, hepatite com HIV, que aumenta a chance de transmissão vertical, né? O cuidado com o recém-nascido, porque esse recém-nascido ele diferente dos outros, ele precisa de um banho imediato, né? E se não for disponível o banho, ele precisa ser, na verdade, limpar todos resquícios de sangue, igual o HIV, né? Então, assim, algumas coisas que eu senti falta e que não precisa ter, fica muito claro lá. Eu vou te falar, assim, realmente, assim, eles atualizam, né? A cada 2 anos, mais ou menos, vale a pena ler, só porque para todo mundo, né? Porque a leitura é fácil e é extremamente completa, assim, realmente é um capricho do Ministério da Saúde, os protocolos clínicos. A Mariana tem razão. E, para quem não sabe, PCDT, quer dizer, Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica. É um manualzinho que o Ministério da Saúde faz para esses principais processos infecciosos. Aí eu, particularmente, uso muito do HIV, né, que eu lido mais com HIV, mas tem esses das hepatites virais também, tem de sífilis, tem de outras doenças infecto-contagiosas aí. Eu queria só fazer mais uma contribuição, Mário, que eu acho que é importante dentro dessa questão das hepatites, né, que as meninas já abordaram a hepatite A, né, a recomendação também do Ministério da Saúde da gente indicar a vacinação de hepatite A de quem não é imune, né, porque hoje a gente considera hepatite A de uma EST, né, porque eu tenho transmissão fecal oral. Então, assim, a gente conversar com o paciente em relação a isso, inclusive fora da gravidez, né? E orientar a vacinação de hepatite A caso ela não seja vacinada. E isso pode ser feito, inclusive, no período pré-concepcional. Ótimo. Mais alguém quer fazer algum comentário, gente? Eu vou agradecer a presença de todos. Oi, Ana, pode falar. Só um minutinho. Eu tive conversando com o Zé Geraldo, né, sobre essa situação de pedir HBsAg, né, das pacientes, né, e o que ele falou é o seguinte, que o HBsAg, na verdade, ele só vale para os primeiros 3 a 6 meses pós-vacinação, que depois ele não vale mais para falar que a paciente é ou não é imune. Se tiver comprovação de que ela foi vacinada, não há necessidade de revaciná-la.
É o Não, anti-HBS, né? Você está falando do Anti-HBS, anti-HBS. desculpa. Anti-HBS, desculpa. Aham. Então, assim, isso até aconteceu comigo, porque meu anti-HBS era positivo, ano passado deu negativo, eu estava numa aula com ele e fui discutir com ele. E ele falou que realmente, assim, essa revacinação, só porque o anti-HBS deu negativo, não deveria ser feita, tá? Uma vez que comprove mesmo que a paciente foi vacinada. O que vocês acham disso? Isso foi o Zé Geraldo, né? Eu já vi, Ana, aqui, geralmente eu já vi os infectologistas falando o seguinte: se você tomou as 3 doses e ele deu negativo, você dá uma 4ª dose. Se continua negativo depois da 4ª dose, aí você não faz mais nada. Isso. Então, assim, durante o pré-natal, pedir o anti-HBS e, por um acaso, ter comprovação de que ela foi vacinada, a gente não revacinaria essa paciente, né? Sim, entendi o que você está dizendo. Mariana quer falar também. Mariana, você escreveu, foi um capítulo de livro sobre hepatites? Não, eu dei uma aula para os residentes também, na outra instituição. Na verdade, o que acontece? Lá coloca isso também, tá, gente? A gente pede errado o anti-HBS. O anti-HBS é para ser solicitado 1 a 2 meses após a última dose, se tiver indicação. Quando eu solicito ele, assim, de rotina, ele não tem validade. Né? E aí, o que está lá no PCDT, tá? É que se eu tenho anti-HBS negativo, eu posso sim fazer mais uma dose de reforço, igual o professor Mário falou, tá? Mas e aí eu tenho que dosar o anti-HBS nesse intervalo da janela, 1 a 2 meses depois dessa última dose, senão eu vou continuar pedindo errado, tá? Ok, é uma boa lembrança também. Bom, gente, eu vou encerrar a reunião, mas antes...